Colossenses 3. Nós vamos continuar a pregação da semana passada. Vamos ler a partir do versículo 18. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossas esposas, e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Amém? Até aqui a leitura da palavra de Deus. Há algumas semanas, Hillary Clinton, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, e que também concorreu à presidência dos Estados Unidos em 2016, algumas semanas a Hillary Clinton ela publicamente atacou vários autores e livros de uma editora cristã protestante lá nos Estados Unidos. Em vez de denunciar os ataques desferidos por ela e reclamar desses ataques, essa editora cristã e os seus autores se apropriaram dos ataques da Hillary Clinton como um verdadeiro distintivo de honra, lançando uma campanha publicitária segundo a qual os ataques de alguém que tem mau gosto, como a Hillary Clinton, somente comprova a qualidade dos livros por eles escritos e editados. A editora, inclusive, passou a oferecer 20% de desconto se no momento que você fosse comprar os livros atacados, você usasse o cupom Hillary. 20% de desconto se você usasse o cupom Hillary. Eu creio que essa deve ser a estratégia que nós, cristãos evangélicos brasileiros, devemos adotar diante do ataque que a escola de samba que fez propaganda eleitoral ilegal para o Lula intentou contra nós, na qual nós já tratamos na semana passada, né? Se você não soube, uma das aulas da escola de samba Acadêmicos de Niterói chamava-se Neoconservadores em Conserva. E nessa aula os folhões estavam fantasiados de latas de conserva com os dizeres família em conserva. Uma tentativa de ridicularização, né? Uma tentativa de ridicularizar aqueles que defendem uma família conservadora. Em vez de indignados com o ataque, nós nos limitarmos a denunciar o preconceito e a intolerância daqueles que, irônica e contraditoriamente, pregam a aceitação e a tolerância absolutas, nós devemos usar esse ataque como um verdadeiro distintivo de honra, como quem orgulhosamente afirma, sim, nós somos daqueles que conservam as famílias com o sal do Evangelho. Diante desse ataque, essa é a estratégia mais adequada, e eu me atrevo a dizer, a mais bíblica, visto que, ao afirmar que os seus discípulos são o sal da terra, em Mateus 5,13, Jesus se refere ao sal como uma substância conservante. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais pressa, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Conforme nós afirmamos na semana passada, antigamente, na verdade, até muito recentemente, a única forma de você conservar os alimentos era com sal. Hoje a gente vai no mercado, no açougue, a gente compra várias peças de carne. E o que a gente faz quando chega em casa? Coloca no freezer, né? Mas há um pouco mais de 100 anos atrás, não haviam refrigeradores, não haviam freezers onde você pudesse guardar a carne.
ou qualquer outro alimento, você tinha que salgar o alimento, né, para conservá-lo. Você tinha que salgar a carne para conservá-la sem que ela apodrecesse. Sendo que os discípulos são o sal da terra, no sentido de terem um efeito conservante que impede o apodrecimento e a putrefação da sociedade e cultura na qual estão inseridos, este efeito preservador do sal deve também, natural e necessariamente, se manifestar nas famílias dos crentes. E aqui a gente percebe que os crentes, na sua maioria, não estão de fato sendo o sal das terras brasileiras. Porque se o efeito esperado é exatamente um impedimento do apodrecimento e putrefação da sociedade e cultura na qual os crentes estão inseridos, nós não estamos fazendo um bom trabalho, né? O nosso sal parece estar, segundo Jesus, sem sabor. Não está surtindo efeito. Deveria ter um efeito conservante, um efeito preservador, mas não é isso que nós observamos. Mas, de qualquer modo, vamos considerar que os errados são os outros crentes. Nós estamos aqui corretos, né? Nós, de fato, temos nos portado como sal da terra. Se nós somos o sal da terra, isso quer dizer que as nossas famílias não podem apodrecer, porque nós somos o sal da terra e nós fazemos parte das nossas famílias, né? Nós estamos inseridos nas nossas famílias. As nossas famílias não podem apodrecer. Nós temos que ter esse efeito preservador do sal nas nossas famílias. Em vez de, então, meramente denunciar o ataque recebido, nós devemos usar esse ataque como um distintivo de honra, como quem se orgulha de estar entre aqueles que conservam as suas famílias com o sal do Evangelho. Ao mesmo tempo, devemos asseverar que enquanto os brasileiros se recusarem a conservar as suas famílias com o sal do Evangelho, as páginas policiais continuarão a reportar pais matando filhos porque as suas esposas os deixaram, como há 2 semanas atrás, né? Ou então avós vendendo as suas netas para que elas sejam estupradas por pilotos de avião pedófilos. Ou então tribunais de justiça inocentando homens pedófilos que estupravam meninas de 12 anos com a alegação estapafúrdia e cruel de que havia um vínculo afetivo consensual entre ambos. Então, ao mesmo tempo que nós usamos esse distintivo de honra, sim, nós somos daqueles que conservam as famílias com o sal do Evangelho, é necessário asseverar que enquanto os brasileiros se recusarem a conservar as suas famílias com o sal do Evangelho, é isso que nós leremos nas páginas policiais. Por exemplo, hoje, uma outra notícia, eu vi um camarada lá, se eu não me engano, invadiu um shopping e matou a sua ex-namorada. E o testemunho dos crentes brasileiros está tão ruim que se você for ver os comentários nos vídeos que fazem essa reportagem, alguns vão dizer assim: aposto que esse cara era daqueles que dizia Deus, pátria e família. Aposto que esse cara era daqueles que dizia Deus, pátria e família. Essa decisão do Tribunal de Justiça, ela foi revogada ontem, né? Mas depois talvez você esteja pensando, tá bom, mas eu consigo ver falhas nas famílias
em que o pai matou os seus filhos porque a sua esposa o deixou, ou então a avó vendendo a sua neta ou as suas netas para serem estupradas por aquele piloto de avião. Mas o que esse caso do Tribunal de Justiça tem a ver com famílias que não estão sendo conservadas com o sal do Evangelho? Bem, tem tudo a ver, porque esse pedófilo, o estuprador, ele somente teve acesso à menina por consentimento da sua mãe, que inclusive permitiu que ela abandonasse a escola para ir morar com ele, como se fosse possível ela ser a sua, entre aspas, esposa. Numa família que está sendo conservada com sal, em primeiro lugar eu me pergunto, onde é que está o pai dessa menina? Tá bom, a mãe permitiu que ela fosse morar com esse cara, mas onde é que está o pai? O pai está com a outra família. Bom, numa família que está sendo conservada com o sal do Evangelho, isso não acontece. Não acontece de o pai de uma criança ter uma outra família em outro lugar. Não acontece. Uma família que está sendo conservada com o sal do Evangelho, um homem se casa com uma mulher e ele permanece casado com ela até o final da sua vida. Então não haverá casos de pais ausentes, pais que abandonaram as suas famílias. Também outro caso que eu vi essa semana, também uma menina de 12 anos, ela brigou com o pai, e tendo brigado com o pai, ela resolveu sair de casa, ela foi para o baile funk e acabou sendo estuprada no baile funk. E daí eu fui ver onde é que estava a mãe. A mãe é uma viciada em drogas. Bom, numa família que está sendo conservada com o sal do Evangelho, não existe isso de mãe viciada em drogas. Que abandonou a sua filha com o pai, e daí o pai perdeu o controle da menina de 12 anos a ponto de ela discutir com ele e ela se sentir na liberdade de sair de casa e ir para um baile funk. Numa família que está sendo conservada pelo Evangelho, isso não acontece. Numa família que está sendo conservada pelo Evangelho, pais não abandonam as suas famílias, mães não são viciadas em drogas andando por aí. Não, pai e mãe estão juntos, educando os seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor, e eles têm o controle sobre os seus filhos. De modo que mesmo que a sua filha adolescente de 12 anos brigar com eles têm tal controle sobre ela que ela jamais pensaria em sair de casa. Quando eu vi essa notícia, eu fiquei pensando, poxa vida, quando eu tinha 12 anos, certamente eu discutia com meu pai, com a minha mãe, né, como todo adolescente, mas jamais passou pela minha mente a ideia de, eu briguei com meu pai, eu briguei com a minha mãe, eu vou sair pelo mundo afora. Jamais passou pela minha mente isso. Por quê? Porque os meus pais, eles tinham controle sobre mim e sobre a minha irmã. Eles me educaram de tal forma que mesmo quando havia algum conflito dentro da família, eu não tinha liberdade para simplesmente sair por aí. Uma família, então voltando aqui ao caso da mãe que permitiu que a sua filha fosse esposa, entre aspas, de um homem, numa família que está sendo conservada com o sal do Evangelho, isso jamais ocorreria, uma vez que conforme nós demonstramos na pregação passada e continuaríamos demonstrando nessa, Jesus responsabiliza o homem com o cuidado físico e espiritual da sua esposa e dos seus filhos. De modo que jamais ocorreria de uma criança ou adolescente ser submetida a tal humilhação e violência. Algum crítico da fé cristã, e talvez você mesmo não sendo crítico, mas talvez você esteja pensando, né? Algum crítico da fé cristã talvez aponte para os exemplos de famílias
e igrejas cristãs. Hoje mesmo eu vi a reportagem de um líder de jovens que se aproveitava de meninos que estavam debaixo da sua liderança, se aproveitava sexualmente deles. Então, algum crítico da fé cristã talvez aponte para exemplos de famílias e igrejas cristãs nas quais pais e pastores abusam de crianças e adolescentes indefesos, e esse crítico da fé cristã talvez cite esses exemplos como uma evidência de que a adesão à fé cristã não tem consequência alguma para a proteção das famílias, crianças e adolescentes. Esse crítico da fé cristã ele vai apontar para várias notícias que temos de famílias cristãs onde os próprios pais abusaram dos seus filhos ou dos seus enteados. Ou então de pastores que deveriam estar ali para pregar a palavra de Deus e defender aquilo que Deus ordena na sua palavra, pastores que se aproveitam também. É necessário reconhecer, sim, a ocorrência desses abusos sexuais perpetrados por pais e pastores cristãos. Mas é também necessário reconhecer que quando nós falamos da necessidade de preservar as famílias e os filhos com o sal do Evangelho, nós não nos referimos a uma mera adesão à fé cristã por parte das famílias, como quem falsamente adere a uma dieta limpa na tentativa de perder peso ou ganhar massa muscular. Porque quem se habituou a uma alimentação suja, e acho que todos nós nos habituamos a uma alimentação suja. O que é uma alimentação suja? É aquela alimentação onde você não está preocupado com a quantidade de carboidratos, gorduras e proteínas que está ingerindo, não está preocupado com a qualidade das gorduras e dos carboidratos que você está ingerindo. Você poderia, de repente, ingerir o carboidrato do arroz ou da batata, mas você prefere ingerir o carboidrato da pizza. Os dois são carboidratos, mas a qualidade de ambos é diferente. Então, quem se habituou a uma alimentação suja sabe que é difícil aderir a uma dieta limpa sem ter uma ou duas refeições lixo por semana. Não, eu vou tentar comer direitinho como tem que ser, mas eu preciso pelo menos uma ou duas refeições por semana, onde eu vou comer um X, uma pizza com refrigerante, alguma coisa assim, né? Todos nós acham que passamos por isso, né? Não, eu vou comer direitinho, mas na sexta-feira de noite ou no sábado de noite eu vou comer um X, pizza, ou duas pizzas, né? 3 pizzas, de repente, né? Porque, poxa vida, eu me comportei a semana inteira, eu mereço uma recompensa, né? E a minha recompensa é 3 pizzas com uma doce, né? 2 salgadas, uma doce e refrigerante, né? Essa é a minha recompensa. Mas, de qualquer forma, é difícil aderir a uma dieta limpa sem ter uma ou duas refeições lixo por semana. Mas a partir do momento que você assume a possibilidade de uma ou duas refeições lixo por semana, fica claro que você não aderiu realmente a uma dieta verdadeiramente limpa, né? Porque se você tivesse realmente aderido a uma dieta limpa, você não admitiria nenhuma refeição lixo por semana, muito menos 2. Pois aqueles que, mesmo se afirmando cristãos, agem e se comportam como os piores pecadores e criminosos dentre os incrédulos, esses demonstram ter aderido à fé cristã do mesmo modo que uma pessoa que admite uma ou duas refeições lixo durante a semana afirma ter aderido a uma dieta limpa. Ou seja, não houve, em nenhum dos dois casos, uma adesão verdadeira e real. Nem a uma dieta limpa, muito menos a fé cristã.
Ah, não, eu vou aderir à fé cristã, mas eu me reservo o direito de abusar de 1 ou 2 crianças por mês. Bom, tu não aderiu à fé cristã. Da mesma forma que eu afirmo, ah, não, eu aderi a uma dieta limpa, mas eu vou comer 2 refeições por semana, tem que ser sujas, tem que ser lixo. Você não aderiu à dieta limpa. A própria Escritura reconhece esse fenômeno, o que é evidenciado pelo modo como ela se refere a esses cristãos nominais, cristãos apenas de nome. Como a Escritura se refere a esses cristãos nominais? Joio, terreno entre espinhos, terreno rochoso, virgens nécias, nas parábolas de Jesus. Nas epístolas de Paulo, falsos irmãos, falsos apóstolos. Nas epístolas de Pedro, falsos mestres, falsos profetas. Nas epístolas de João, anticristos. É assim que a Escritura se refere a cristãos nominais. Então a Escritura reconhece o fenômeno de pessoas que afirmam ter aderido à fé cristã sem de fato terem aderido à fé cristã. Por definição, a fé cristã não se limita a uma mera concordância externa e, portanto, insincera, impostora e hipócrita a ela. A fé cristã diz respeito a uma transformação interior do indivíduo pela obra e poder do Espírito Santo, transformação pela qual o indivíduo passa a amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Essa transformação interna, ela se mostra numa transformação externa e consistente daquele que crê em Jesus, pelo qual o crente é levado a mortificar os seus desejos pecaminosos, incluindo o desejo de violar crianças. Ele mortifica esses desejos, progredindo assim em santificação. Então, esses pais e pastores que, apesar de se afirmarem cristãos, cometeram e cometem pecados e crimes tão terríveis e condenáveis quanto o estupro de crianças e adolescentes, eles demonstram não serem verdadeiros cristãos. Eles demonstram serem joio, terreno rochoso, terreno entre espinhos, virgens nécias, falsos irmãos, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres, anticristos. Esses indivíduos não estão, de fato, nem poderiam conservar as suas famílias com o sal do Evangelho, porque eles não têm o sal do Evangelho em si próprios. Então é impróprio alguém que queira contradizer a nossa tese aqui, é impróprio para essa pessoa apontar para esses exemplos e dizer, olha só, aquilo que tu está pregando não funciona, porque ali, ó, cheio de pais cristãos abusando das suas filhas, dos seus filhos, cheio de pastores cristãos também abusando dos seus fiéis, dos filhos dos seus fiéis. Essa acusação, ela não cabe contra a tese, porque aqui nós estamos dizendo que nós não estamos nos referindo a uma mera adesão externa à fé cristã. Nós estamos nos referindo a uma adesão bíblica ao Evangelho, que implica essa mudança interior da pessoa, que se mostra, então, exteriormente. É necessário afirmar, então, que os pais que se recusam a conservar as suas famílias com o sal do Evangelho demonstram ódio pelos seus filhos. E esse ódio é tal que somente pode resultar na destruição dos filhos. Mesmo aqueles que, por se afirmarem cristãos, sem verdadeiramente o ser, e então rejeitam a Jesus e, consequentemente, recusam-se a conservar as suas famílias com o sal do Evangelho,
mesmo esses demonstram ódio pelos seus filhos, e esse ódio é destrutivo. Esse ódio só pode resultar na destruição dos filhos. É fácil percebermos esse ódio destrutivo no caso em que o pai matou seus 2 filhos porque a sua esposa o deixou. É fácil ali perceber esse ódio destrutivo. É fácil também perceber esse ódio destrutivo no caso em que a avó vendeu as suas netas para serem estupradas por um piloto de avião. Também é fácil observar esse ódio destrutivo no caso em que a mãe permitiu que a sua filha de 12 anos fosse estuprada por um homem, com a desculpa de que ela era sua esposa. É fácil perceber esse ódio destrutivo no caso do homem ou da mulher que abandona o seu cônjuge e os seus filhos para viver um novo amor. É fácil perceber esse ódio destrutivo no caso em que a pessoa rejeitada mata aquela que a rejeitou, orfanando deste modo os seus filhos. Né? O homem que mata a sua esposa porque ela o abandonou, ele está deixando os seus filhos órfãos de mãe. A mulher que mata o marido que a abandonou, ela está deixando os seus filhos órfãos de pai. Então, é fácil perceber esse ódio destrutivo nesses casos. É mais difícil perceber esse ódio destrutivo dos pais contra os filhos no caso das famílias daqueles rapazes acusados de torturar e causar a morte do cachorro orelha. Nesse caso é mais difícil perceber esse ódio destrutivo contra os filhos, mas ele está ali presente. Porque assumindo como certo que os rapazes inicialmente acusados de torturar e causar a morte do cachorro-orelha são de fato os autores desse crime, assumindo isso como verdade, resta claro que ao coagir testemunhas e cometer outras possíveis ilegalidades para que esse delito fique impune, os pais desses garotos, fica claro que ao agir dessa forma, os pais desses garotos não amam os seus filhos. Para o mundo, pode parecer que o pecado desses pais é amar demais os seus filhos, mas biblicamente, a falta desses pais, biblicamente falando, não é que eles amam demais os seus filhos, não. Biblicamente falando, é que eles odeiam os seus filhos. E mais trágico de tudo isso, mais trágico inclusive do que a tortura que causou a morte do coitado do cachorro, é que esses pais pensam amar os seus filhos. Esse é o mais trágico de tudo. Eles odeiam os seus filhos com um ódio destrutivo, mas o pecado deles os cega de tal modo que eles percebem esse ódio como se fosse amor. Eles pensam amar os seus filhos por terem um conceito deficiente, deteriorado e degenerado do que seja o amor. Esse amor deficiente, deteriorado, degenerado e por isso mesmo anticristão, esse amor ele se limita a um sentimentalismo agradável e aconchegante, o qual se ocupa unicamente com 2 coisas. A primeira, a constante reafirmação dos pensamentos, raciocínios, sentimentos e desejos da pessoa supostamente amada. E o segundo, ou a segunda, é o desejo que a pessoa supostamente amada consiga externalizar e pôr em prática os seus pensamentos, raciocínios, sentimentos, desejos, ainda que eles sejam maus. Esse amor deficiente, deteriorado e degenerado por ser anticristão, rejeita a palavra de Deus e, mais precisamente, a lei de Deus. E essa rejeição ocorre porque a palavra de Deus e a sua lei constituem o único padrão objetivo e universal pelo qual o bem pode e deve ser distinguido do mal, visto que Deus é o único que tem a prerrogativa e a autoridade para definir tanto o bem quanto o mal, e as definições divinas do bem e do mal nos estão reveladas na Escritura.
Quem adere a esse amor anticristão distingue entre o bem e o mal apenas com base na subjetividade dos seus interesses próprios, de modo que o ato será tido como bom se lhe trouxer vantagens, e como mal se lhe for desfavorável. Como consequência, mesmo um ato ilegal e moralmente mau, como a coação de testemunhas, e ocorreu coação de testemunhas no caso do cão-orelha, mesmo um ato ilegal e moralmente mau, como a coação de testemunhas, é visto como bom, caso ele garanta a impunidade dos meus filhos delinquentes. Eu posso entrar em contato, inclusive, com aquela juíza, amiga da minha família, e dizer, olha, eu fiquei sabendo que chegou aí na tua mesa o caso de um cachorro que foi torturado e morto. Pô, nós somos amigos, né? Há quanto tempo nós nos conhecemos? Não pode dar uma forcinha aí para nós? A juíza só se declara impedida depois que o caso se torna público. Tudo isso é visto pelos pais como sendo bom. Por quê? Porque é vantajoso para eles. E, na verdade, não faz muito sentido os brasileiros reclamarem contra a corrupção. Porque a maioria dos brasileiros, mesmo aqueles que vão vestindo verde e amarelo, fazer a manifestação contra a corrupção, não, nós somos patriotas, mesmo esses são corruptos nas suas vidas particulares. Eu já contei para vocês aqui da vez em que isso é mais de 10 anos atrás, ou talvez 10 anos atrás, agora não me lembro, mas eu tive que ir num posto, por alguma razão, eu estava lá esperando ser atendido, e um homem, eu não sou de puxar assunto com os outros, né, então eu estou lá na minha, um homem chegou ali perto de mim, começou a puxar assunto comigo, e ele estava conversando, ele estava completamente indignado com as corrupções de Brasília, e não sei mais o que e tudo. Com a Lava Jato, na época a Lava Jato ainda estava pegando, né? Tava com tudo. O PT é tudo ladrão, essa gente é tudo ladrão, não sei o que e tudo. E daí daqui a pouco ele começou a dizer para mim que, como ele era conhecido do secretário de saúde de Novo Hamburgo, ele obtinha certas vantagens. Como, por exemplo, se ele tivesse que fazer algum exame pelo SUS, ele só entrava em contato lá com o secretário de saúde, e o secretário de saúde dava um jeito de... O cara estava lá no último da fila, tinha um jeito de colocar ele lá no primeiro lugar da fila. Eu só não tive a coragem de dizer, cara, tu tá reclamando do Lula, do PT, dos políticos corruptos, tu é tão corrupto quanto eles. Se tu tivesse na posição que eles estão, tu roubaria, de repente, até mais dinheiro do que eles roubam. E tu acabou de confessar para mim aqui a tua corrupção. Se fosse feita uma investigação, se a Polícia Federal fosse bater na tua porta, tu seria preso por corrupção ativa. E o secretário de saúde de Novo Hamburgo seria preso por corrupção passiva. Né? Porque o agente público é sempre a corrupção passiva. Ele é que está na posição ali, alguém chega para ele e diz, olha, tu pode fazer isso aqui por mim. Né? Então, a corrupção dele é passiva. O corruptor ativo é o agente privado. Eu só não tive a coragem de falar isso na cara dele. Porque, de repente, eu não quis perder o amigo na hora. Né? Então, a maioria dos brasileiros, quando vai para a rua reclamar contra os políticos ladrões, a maioria desses brasileiros, para usar um ditado um tanto antigo, eles estão pregando moral de cueca. Eles estão em trajes menores, para usar aquela expressão do Chaves, né? Eles estão em trajes menores, trajes íntimos, em público, e eles estão dizendo, não, nós temos que moralizar a nação, enquanto está só de cueca na rua.
Voltando aqui. Nós estamos demonstrando como é mais difícil perceber esse ódio destrutivo no caso dos pais desses rapazes, né, acusados de matar, de torturar e causar a morte do cão orelha. É certo que nenhum pai, ou melhor, voltando um pouquinho atrás, essas pessoas, elas distinguem entre o bem e o mal apenas com base na subjetividade dos seus interesses próprios, né? Então, se aquilo ali é vantajoso para mim, aquilo ali é bom. Se coagir testemunhas me traz vantagem, a coação de testemunhas é algo bom. Se uma investigação correta me trouxer desvantagens, então uma investigação correta é algo mau. Mais ou menos como aqueles crentes que há anos atrás estavam contrabandeando coisas do do Paraguai aqui para o Brasil. E eles estavam lá reunindo, pedindo que Deus os livrasse dos inimigos. Essa é uma oração boa, né? Todo crente deveria orar para que Deus o livrasse dos seus inimigos. O problema é que os inimigos era a polícia que fazia patrulha ali, né, na região de Alfândega. Esses eram os inimigos. Quer dizer, no caso daqueles irmãos ali, a polícia fazer o seu trabalho é algo mau. Por quê? Porque traz desvantagens para eles. Para eles. É certo que nenhum pai ou mãe deseja a punição dos seus filhos, né? Mas conforme a sabedoria de Deus que se revela na Bíblia, por vezes a punição é necessária para reeducar comportamentos errados e maus. O que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. O amor, como Deus o define na sua palavra, o amor paternal, o amor maternal, como Deus define na sua palavra, leva os pais a disciplinar os seus filhos para reeducá-los, a fim de que os filhos abandonem comportamentos errados e maus. Mas como a falsificação anticristã do amor não reconhece a existência de comportamentos que sejam objetivamente bons e corretos e outros que sejam universalmente maus e errados, aqueles pais que aderem a esse amor deficiente, deteriorado e degenerado, eles não disciplinam os seus filhos por entenderem não ser necessário reeducá-los com respeito a nada. A disposição desses indivíduos, e agora eu me refiro especificamente aos pais desses rapazes, a disposição desses indivíduos em cometer ilegalidades para garantir a impunidade de seus filhos demonstra que desde que eles se tornaram pais, eles jamais disciplinaram os seus filhos quando esses demonstraram precisar de correção. Você consegue perceber isso? Se eu sou disposto a coagir testemunhas para que o meu filho não seja corretamente punido, se eu sou disposto a cometer esse crime, porque coação de testemunha é crime, se eu sou disposto a coagir testemunhas para impedir que o meu filho seja punido, isso quer dizer que desde o momento que eu me tornei pai, eu jamais disciplinei o meu filho quando ele precisava ser corrigido. Por quê? Porque agora o meu filho precisa ser corrigido, mas eu estou fazendo de tudo para que ele não seja. E segundo a sabedoria de Deus, em Provérbios 13, 24, recusar-se a disciplinar os filhos quando eles fazem o que é mal e errado, os pais que se recusam a disciplinar os seus filhos quando os filhos fazem o que é mal e errado, demonstram por essa sua recusa não amor pelos seus filhos, mas um ódio destrutivo. Quem ama o seu filho, cedo disciplina. Por implicação, aquele que não o disciplina, não o ama.
aquele que coage testemunhas para que o filho não seja corretamente punido, esse não ama o seu filho. Então, de novo, é fácil perceber o ódio destrutivo no caso em que o pai matou os seus filhos porque a sua esposa o abandonou. É mais difícil observar o ódio destrutivo dos pais contra os filhos nesse caso aqui do cão-orelha. Mas é o mesmo ódio destrutivo. O mesmo ódio destrutivo que levou aquele homem a matar os seus filhos porque a sua esposa o deixou. O mesmo ódio destrutivo que levou a avó a vender as suas netas para serem estupradas. O mesmo ódio destrutivo que levou aquela mãe a permitir que a sua filha de 12 anos fosse morar com um homem. Esse mesmo ódio destrutivo é que está agindo ou que está sendo demonstrado pelos pais desses rapazes. Não há amor pelos filhos. Existe apenas esse ódio destrutivo. Você não pode esperar um comportamento correto e bom dos teus filhos caso você não esteja disposto a lhes ensinar a se comportarem bem e corretamente, disciplinando-os quando eles não fazem aquilo que é bom e correto. Né? Se você não ensina o filho a fazer aquilo que é bom e correto, e se você não disciplina o filho quando ele faz aquilo que é mal e errado, você não pode esperar dele um comportamento bom e correto. Você só pode esperar dele um comportamento mal e errado. Só é possível esperar dos filhos um comportamento correto e bom se você os educar e disciplinarem para se comportarem bem e corretamente. É assim que você deve amar aos seus filhos, ensinando-os a se comportarem bem e corretamente, segundo a Escritura, e repreendendo-os e disciplinando-os corretivamente sempre que eles fizerem o que é mal e errado. Essa pregação, como já foi afirmado, é continuação da última, na qual nós começamos a abordar o casamento e a família como instituições criadas por Jesus. E sendo que Jesus é Senhor sobre o casamento e a família, ele rege e governa o casamento e a família por meio da sua palavra e dos seus mandamentos. E mediante a sua palavra e os seus mandamentos, Jesus estruturou o casamento e a família de modo que o homem é o cabeça do lar, aquele que com o amor serviçal deve fazer provisão para as necessidades tanto materiais quanto espirituais da sua esposa e dos seus filhos. A mulher comporta-se como ajudadora idônea do seu marido, submetendo-se a ele. O pai, especialmente, mas também a mãe, porque o pai é o cabeça do lar, a mãe é a ajudadora idônea, né? Então, o pai especialmente, mas também a mãe, educam e ensinam os seus filhos na doutrina e administração do Senhor. E os filhos honram os seus pais, obedecendo-os. Nós observamos na pregação passada que Jesus modelou o casamento e a família com base no seu relacionamento com a igreja, incluindo tudo o que ele fez a favor da salvação da igreja, mesmo o sacrifício de si próprio. Isso pode ser observado em Efésios, versículos 22 até o 33. Você pode ler em casa. Quando o casal composto de um homem e uma mulher imitam no seu relacionamento matrimonial o relacionamento existente entre Jesus e a igreja, esse casal está encenando o evangelho. Isso para o seu próprio benefício, para o benefício dos seus filhos, e inclusive para o benefício dos seus familiares, da sua família estendida, dos seus amigos, vizinhos conhecidos. Por quê? Porque o seu relacionamento é o evangelho encenado. O homem, representando Jesus,
ama a sua esposa como Jesus amou a igreja. A mulher, representando a igreja, se submete ao seu esposo, assim como a igreja está submissa a Jesus. Ali aquele casal é uma encenação do evangelho, e essa encenação abençoa o próprio casal, abençoa os filhos do casal, porque os filhos do casal, ao observarem os seus pais, estão vendo ali uma encenação do evangelho. Abençoa o restante da família, porque os familiares incrédulos, eles não apenas ouvem a pregação do evangelho, mas eles também observam o evangelho sendo encenado através daquele casal. E assim por diante. E essa encenação do evangelho, nós também afirmamos na pregação passada, essa encenação do evangelho no relacionamento conjugal é o sal do evangelho que Jesus usa para conservar essa família e protegê-la da destruição, protegê-la daqueles que querem destruí-la. Nessa pregação, na pregação de hoje, eu vou ter que correr aqui, em função do tempo. Na pregação de hoje, nós vamos demonstrar que o sal do evangelho também inclui a responsabilidade que, especialmente o pai, por ser ele o sacerdote da sua família, mas também a mãe, por ser a sua ajudadora idônea. Nessa pregação, nós vamos demonstrar que o pai e a mãe têm a responsabilidade de educar os seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor, além de repreendê-los e discipliná-los corretivamente sempre que eles se portarem mal e erradamente. E de repente você é casado e ainda não tem filhos, ou de repente você nem casado ainda é, e você está pensando, bom, mas eu não vou aproveitar nada dessa pregação, porque eu não tenho filhos ainda. Talvez você tenha uma vantagem, talvez não, você tem uma vantagem sobre aqueles que já têm filhos. Porque aqueles que já têm filhos, certamente cometeram e permanecem cometendo alguns dos erros que nós vamos apontar aqui. E esses pais, então, eles estragaram um pouquinho os seus filhos, né? Esses dias eu estava vendo um seriado e um determinado camarada lá tinha 4 filhos e alguém percebeu que os filhos eram meio disfuncionais e o filho mais novo não era tão disfuncional assim. O cara comentou, bom, quando tu chega no 4º filho, tu já sabe mais ou menos o que tu está fazendo, né? Então, quer dizer, todo pai comete alguns erros, todos os pais cometem erros com seus filhos, né? O primeiro filho acaba sendo a cobaia, né? Os pais não sabem exatamente o que estão fazendo, eles cometem alguns erros, nos próximos eles vão aprendendo, já aprenderam com o mais velho, né? Os próximos não sofrem com tantos erros dos pais. Então, você que não tem filhos, você tem a vantagem de não ter estragado filho algum. Você tem a vantagem de estar aprendendo como educar biblicamente seus filhos antes de os ter. Você tem a vantagem sobre aqueles que já têm filhos e de repente já cometeram alguns erros e de repente erros graves com seus filhos. Então, não pense que por você não ter filhos, você não aproveitará nada dessa pregação, não. Talvez você aproveite muito mais do que aqueles que já têm filhos. Certamente eu assumo, né, eu vou assumir como verdade que você não quer se aliar ao diabo na destruição da tua família, especialmente dos seus filhos. Então, para que você não se torne um aliado do diabo na destruição da tua família e dos seus filhos, é necessário que você obedeça a estrutura matrimonial e familiar estabelecida por Jesus. De modo que, em vez de destruídos, os teus filhos, a tua família e os teus filhos serão conservados com o sal do evangelho. Então, vou repetir aquilo que foi afirmado na pregação passada. Você, mulher, é necessário que você se submeta ao marido como a igreja está submissa a Cristo. E, homem, é necessário que você ame a esposa assim como Jesus amou a igreja. E então, é necessário que ambos amem os seus filhos, educando-os na doutrina e admoestação do Senhor, repreendendo-os e disciplinando-os corretivamente quando eles se portarem mal e erradamente. Se vocês fizerem isso, em vez de serem destruídos, a família e os filhos serão preservados com o sal
do Evangelho. À medida em que nós avançarmos aqui, nós vamos explicitar como é que você vai desempenhar cada um desses quesitos, de modo a conduzir os teus filhos ao arrependimento de pecados e fé em Jesus. E nós também vamos abordar o que deve ser feito com respeito aos filhos rebelados contra os pais e, consequentemente, contra Jesus, e que não podem mais ser fisicamente disciplinados devido à sua idade. Pense, por exemplo, num rapaz, numa moça de 18 anos. Estão rebelados contra os pais, mas não há condição dos pais, né? Tá bom, vou tirar minha cinta aqui, tu vai, né? Vou te dar uma lição, ou pegar a vara, o chinelo, qualquer outra coisa. Não há mais condição de fazer isso. Como agir nesse caso, ou nesses casos? Bom, eu vou ter que pular algumas coisas aqui do meu manuscrito em função do tempo, tá? Nós vamos pular o versículo 20 aqui, embora nós tenhamos lido o versículo 20, vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Nós vamos pular o versículo 20, vamos direto para o versículo 21, pela seguinte razão: não faz sentido que pais exijam a obediência dos seus filhos sem que antes os pais tenham ensinado os seus filhos o que eles devem obedecer. Imagine que você foi contratado, né, para fazer algum tipo... Você foi contratado por uma empresa, mas você não tem experiência naquilo para o qual você foi contratado. Né? O responsável por te chegar lá e diz: olha, eu quero que tu faça isso, aquilo. Mas o cara não te explica exatamente como tu vai fazer isso e aquilo. Como é que você vai fazer? Não tem como. Né? Então, da mesma forma, não é possível que os pais exijam obediência dos seus filhos sem que antes esses pais tenham ensinado os seus filhos. E como o objetivo dessa série de pregações, série de 2 pregações, causada pelo ataque, né, dessa escola de samba contra o cristianismo, contra a fé cristã, como o objetivo é mostrar a responsabilidade, em primeiro lugar, do homem e mulher como casal, e então do homem e mulher como pais. O nosso objetivo aqui não é mostrar tanto a responsabilidade dos filhos. Nós vamos pular o versículo 20, tá? Eu vou pular mais algumas coisas aqui, deixa eu ver. Aqui. Nós lemos em Colossenses 3:21 o seguinte: que os pais não devem irritar os seus filhos para que eles não percam o ânimo. De que ânimo Paulo está falando aqui? Para que eles não percam o ânimo com respeito a quê? É necessário que os pais não irritem os seus filhos para que eles não percam o ânimo de servir a Jesus, não percam o ânimo de obedecer a Jesus. É esse ânimo aqui que Paulo não quer que os filhos dos crentes percam. Pais, vós pais, não irriteis a vossos filhos para que eles não percam o ânimo, para que eles se desanimem de obedecer a Jesus, para que eles pensem: bom, não adianta. Para que obedecer a Jesus, né? Para que ser fiel a Jesus? É necessário que os pais não irritem os seus filhos para que isso não ocorra. Se aqui em Colossenses Paulo enfatiza apenas aquilo que os pais não devem fazer com respeito aos seus filhos, ou seja, não devem irritar os seus filhos para que eles não percam o ânimo, em Efésios, Paulo acrescenta o que deve ser feito de positivo. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira. É a mesma coisa aqui de não irritar os vossos filhos, né? Não provoquem os vossos filhos à ira, mas tratem de criá-los na doutrina e administração do Senhor. Então, em Colossenses aqui nós temos apenas o aspecto negativo, aquilo que não deve ser feito. Em Efésios nós temos os 2 aspectos. O aspecto negativo, não provoquem os seus filhos à ira, e nós temos o aspecto positivo, tratem de criá-los na doutrina e administração do Senhor. Nós vamos focar aqui primeiro no aspecto negativo, tá? Como você, pai e mãe,
poderia desobedecer o que Paulo ordena aqui? Como você poderia ir contra o que Paulo ordena aqui? Paulo diz que os pais não devem irritar os seus filhos. Como é que você, pai e mãe, poderia chegar a irritar os filhos de modo que eles percam o ânimo de obedecer a Jesus? Em primeiro lugar, nós temos os péssimos exemplos de comportamento dos pais no seu relacionamento conjugal, que nós citamos na pregação passada. Que eu ia citar aqui novamente, mas em função do tempo eu resolvi pular, porque você sempre pode escutar novamente o que foi pregado na semana passada. Quando nós mostramos o seguinte: o que acontece com os filhos quando a mulher deixa de ser submissa ao seu esposo? O que acontece com os filhos quando o homem deixa de amar a sua esposa como Jesus ama a igreja? E eu vou resumir aqui de forma bem simples. Quando a mulher deixa de obedecer ou se submeter ao seu esposo, o que acontece é que ela está ensinando as suas filhas e os seus filhos algo errado sobre o casamento. Ela está ensinando as filhas que são elas que devem mandar no casamento, na família, e ela está ensinando os seus filhos que não são eles que devem mandar na família. Por consequência, quando as filhas dessa mulher forem procurar algum homem para se casar, elas não vão procurar um homem forte, não apenas fisicamente, mas forte do ponto de vista emocional e psicológico. Elas não vão procurar um homem capaz de liderá-las. Não, elas vão procurar um homem fraco. Elas vão procurar um homem que pode ser facilmente manipulado por elas. Porque é isso que elas aprenderam com a sua mãe. Elas aprenderam com a sua mãe que as esposas, a função das esposas é manipular os seus maridos fracos. É isso que essas meninas estão aprendendo. E o casamento delas, então, será infeliz. Porque elas querem manipular os seus maridos, mas toda mulher, na verdade, ela quer ser protegida pelo seu marido, né? Mas como um homem fraco, e aqui quando eu falo fraco, eu não falo apenas do ponto de vista físico, eu falo do ponto de vista psicológico e emocional, como um homem fraco pode proteger a filha dessa mulher? Já que ela ensinou a sua filha que ela deveria realmente se casar com um homem fraco. Essa menina, quando ela crescer e se casar com esse homem fraco, ela vai se sentir frustrada no casamento, porque ela, em certos aspectos, ela vai se sentir feliz porque ela consegue manipular o seu marido, mas em outros aspectos ela vai se sentir triste porque ela percebe que o marido, por se deixar manipular por ela, é um homem fraco que não tem a capacidade de protegê-la nem de guiá-la. Vai ser mais ou menos como aconteceu com uma amiga da minha mãe. Um casal estava lá deitado à noite, né? De repente eles acordaram no meio da noite com um barulho na parte de baixo da casa, né? No andar de baixo, e o homem disse para a mulher: vai lá ver o que está acontecendo lá embaixo. Né? Quer dizer, é o homem que deve, né, ver o que está acontecendo lá embaixo. Mas o cara disse: não, vai ver o que está acontecendo lá embaixo. Ou então, como esses dias eu vi um videozinho também, estava o casal de mãos dadas, andando na rua, né, um vídeo de uma câmera de segurança, alguma coisa assim, e de repente chega dois caras de moto, né, pegam a bolsa da mulher, e no que os caras pegam a bolsa da mulher, o cara sai correndo. Né? O marido, o namorado, o noivo, sei lá, o marido sai correndo. Até os bandidos se espantaram, porque os bandidos pararam por uns 2, 3 segundos e eles olharam para o cara fugindo. E de certo eles ficaram com pena da coitada da mulher, né? Eles ficaram: pô, coitada dessa mulher, foi arranjar logo esse homem fraco, que não tem coragem de defendê-la, né? É isso que vai acontecer, né? E com relação aos filhos, essa mulher vai ensinar o seguinte: filho, tu tem que é mesmo ser manipulado pelas mulheres. E no final, aquele homem, né, aquele menino, quando crescer, quando ele for chegar a hora de casar, ele não vai procurar uma mulher
de quem ele possa cuidar. Não, ele vai procurar uma mulher que substitua a sua mãe. É isso que ele vai procurar. Ele vai procurar uma mulher que seja uma mãe para ele. Não uma mulher de quem ele possa cuidar, mas uma mulher que cuide dele. E quando essa mulher, né, essa mãe, ver as suas filhas nesse casamento em que o genro dela não defende as suas filhas, quando ela vê o casamento do seu filho em que a sua nora fica mandando no seu filho, ela vai ficar extremamente irritada. E o mesmo acontece com o exemplo do pai, né? O pai é um banana, né? Se deixa dominar pela sua esposa. É esse exemplo que ele está dando para o filho. É esse exemplo que ele está dando para o filho. Ele não está ensinando o seu filho a ser um homem de verdade. E é esse e ele está servindo de exemplo para o tipo de homem que a sua filha também vai procurar. Porque a filha também vai procurar um pai banana, um pai banana. Um cara fraco. Entendeu? Então essas são as consequências. Então... É uma maldição hereditária, não no sentido que o pessoal que gosta de falar de maldição hereditária fala. Não é que tem algum espírito ali, não é que tu tem que fazer quebrar, né? Não, tem que fazer aqui algum ritual para quebrar a maldição, para expelir esses demônios que estão nessa família. Não, o que tem que fazer nessa família é o homem começar a agir como homem e a mulher começar a agir como mulher. Exatamente. Que é a mesma coisa. Há um tempo atrás, alguém me mandou uma mensagem no WhatsApp perguntando exatamente sobre maldição hereditária. E o caso era o seguinte: um homem, ele era alcoólatra, um homem já agora 50 e poucos anos alcoólatra, a vida inteira. O pai dele era alcoólatra e o avô também era alcoólatra. E essa pessoa estava perguntando para mim, olha, como é que quebra essa maldição dessa família? Porque o avô era alcoólatra, o pai era alcoólatra, e agora o cara está chegando já, né, se aproximando do final da vida, 50 e poucos anos, se aproximando do final da vida também alcoólatra. Como é que quebra essa maldição hereditária? Eu tive que explicar que é o seguinte, não existe. O problema dessa família não é algum demônio ali. O problema dessa família não é um demônio que está acompanhando essa família e que está fazendo cada nova geração se tornar alcoólatra. Não. Por que esse homem se tornou alcoólatra? Pelo comportamento aprendido. Né? Ele viu o seu... vamos pensar nesse homem agora de 50 e poucos anos. Ele viu o seu pai e o seu avô sendo alcoólatras. Desde criança. Ele está aprendendo esse comportamento. Como é que o pai dele se tornou alcoólatra? O pai dele viu o seu pai, o avô desse outro aqui, ele viu o seu pai sendo alcoólatra. É um comportamento aprendido. Da mesma forma que uma menina cuja mãe não se respeita, uma menina cuja mãe não se respeita, a tendência é que essa menina também não se respeite. Né? Ela tá vendo a mãe, cada dia a mãe aparece com um homem diferente na casa. Ela está aprendendo esse comportamento. Não é um demônio que está agindo ali e que vai levar aquela menina a ter um comportamento sexual errado. Não, é o comportamento que ela está aprendendo com a sua mãe. Então, da mesma forma aqui com relação ao homem que falha em ser o cabeça da sua família, da sua esposa, ser o sacerdote da sua família, e a mulher que falha em ser ajudadora idônea do seu esposo. Então, como você, pai e mãe, incitaria os teus filhos em direção ao mal, a ponto de levá-los a desobedecer ao Senhor Jesus? Em primeiro lugar, através dos péssimos exemplos de comportamentos dos pais no seu relacionamento conjugal, que nós citamos na pregação passada.
Em segundo lugar, você incita os teus filhos em direção ao mal sempre que apresentam um comportamento hipócrita. Algo que os pais deveriam saber é que os filhos não aceitam dos seus pais o lema dos hipócritas: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Os filhos não aceitam isso. Nenhum filho, nenhuma filha aceita isso do seu pai e da sua mãe. Mesmo a criança pequena não aceita, porque ela observa o seu pai dizendo faz isso, ou melhor, ela ouve o seu pai dizendo faz isso, mas ao mesmo tempo que o pai diz faz isso, ela observa o pai não fazendo aquilo. E quando ela observa isso, a criança se rebela, o adolescente se rebela, a criança não aceita isso. Os filhos não aceitam isso dos seus pais. E isso os pais deveriam saber. E muitos pais, mesmo crentes, parece que não sabem disso. A tua hipocrisia, então, vai incitar os teus filhos em direção ao mal e vai conduzi-los a imitar você na desobediência a Jesus. Em terceiro lugar, a falta de paciência com os filhos também os incitará ao mal, de modo que, desanimados, eles desistam de obedecer a Jesus. Os pais devem trilhar uma linha tênue, na qual devem ser capazes de suportar as desobediências e pecados dos seus filhos, ao mesmo tempo em que os corrigem com mansidão. Primeiro, com repreensões verbais, e então com disciplina física, caso as repreensões verbais não tenham surtido efeito. É necessário que você aprenda a suportar os erros dos seus filhos, do contrário, você se tornará como aqueles pais que, perdendo o controle, gritam e brigam com seus filhos e então os espancam violentamente. Suportar os erros dos filhos, por outro lado, não significa ausência de repreensão verbal e de disciplina física. É necessário, no entanto, que a repreensão verbal e a disciplina física sejam administradas com domínio próprio. Se te faltar domínio próprio enquanto você os repreende verbalmente e enquanto você os disciplina fisicamente, a repreensão e a disciplina vão se degenerar em gritos, brigas e espancamentos. E em vez de se perceberem amados por você, os seus filhos se sentirão odiados por você, o que os levará a se rebelar ainda mais contra você e contra Jesus. É necessário que os pais aprendam isso de uma vez. Nem a repreensão verbal e nem a disciplina física são mecanismos para você extravasar a ira, a frustração e outros sentimentos semelhantes. Ou seja, você não deve repreender os filhos gritando. Porque a repreensão verbal não existe, não é um mecanismo para o pai ou para a mãe extravasar a sua ira, a sua frustração e outros sentimentos. Não, a repreensão verbal existe para corrigir o filho. Sim, você ficou irado com a desobediência? Sim. Mas Paulo escreveu: irai-vos e não pequeis. A ira tem sim o seu lugar, mas o lugar da ira não é na repreensão verbal e muito menos na disciplina física. A repreensão verbal, a disciplina física, não existe para o pai e para a mãe externalizar a sua ira em função da desobediência dos filhos.
A repreensão verbal e a disciplina física são mecanismos providenciados por Deus para você corrigir os filhos quando eles se comportam mal erradamente. Aprenda, então, a exercer domínio próprio enquanto você os repreende e disciplina, para que você realmente os corrija e ensine a fazer o que é correto e bom. Do contrário, aquela repreensão e aquela disciplina vai ser contraproducente. Vai ser mais ou menos como o meu tio Adair, que enquanto estava vivo dizia: se bater nos filhos faz dos filhos santos, eu teria sido um santo. Porque o que eu apanhei do meu pai, ele diria, né? Meu pai me batia até tirar sangue, ele diria. E, no entanto, eu me tornei a ovelha negra da família, ele continuaria dizendo. Considere o seguinte: se você é um adulto, não consegue exercer domínio próprio enquanto você repreende e disciplina os filhos, como você pode exigir domínio próprio dos teus filhos para que eles não te desobedeçam? Porque quando você ordena que, filho, não faz isso, filha, não faz aquilo, o que você está exigindo deles é o quê? Domínio próprio, né? Quando você diz, filho, eu não quero que tu mexa no fogão, porque é perigoso. O que você está pedindo é que aquela criança exerça domínio próprio. Ela está com vontade de mexer no fogão, mas você está exigindo que ela tenha domínio próprio. Ela está com vontade de fazer aquilo, mas ela vai se dominar para não fazer. É isso que você está pedindo ou ordenando. Como você pode exigir domínio próprio de uma criança ou adolescente se você que é adulto não tem domínio próprio enquanto os repreende e disciplina? Em quarto lugar, para não incitar os seus filhos em direção ao mal, de modo que eles desobedeçam a Jesus, você deve minimizar ao máximo a possibilidade de seus filhos serem influenciados por incrédulos. Isso envolve certamente vários passos práticos, dos quais talvez o mais necessário seja proibir o acesso dos teus filhos à internet sem a tua supervisão. Eu sei que falar isso hoje em dia, né? Pô, como tu vai proibir que o teu filho de 15 anos acesse a internet sem a tua supervisão, sem que tu esteja presente? Bom, sabe o que acontece? Sabe aquelas meninas que são chantageadas a tirar fotos nuas e a fazer vídeos nuas por pessoas no Instagram, Facebook, coisa assim, a WhatsApp? Sabe como é que isso chegou a acontecer? Simples. Os pais permitiram que as suas filhas de 15 anos tivessem acesso à internet sem supervisão. Foi assim que aconteceu. Porque se até marmanjos caem no golpe dos nudes, né? se até homens que deveriam ser maduros caem em golpe de nudes, diz que aqui em Novo Hamburgo, né? Aqui, há um tempo atrás, parece que a polícia bateu num lugar ali e aqui era o centro de operação desses golpes de nudes, né? O cara tá lá tranquilo, de repente recebe no WhatsApp foto, né, de uma moça nua ou seminua, e ele começa a conversar e tudo, e daí ele também manda alguma coisa, né, comprometedora e tudo, e daí ele começa a ser chantageado. Né? Se até adultos caem nesses golpes, por que você acha que a tua filha de 15 anos, que com todo respeito é estúpida, é burra, por que você acha que ela não vai cair nesse golpe? Porque todo adolescente, com todo respeito, todo adolescente é burro e estúpido.
A burrice e a estupidez começam a assumir quando o cara faz 20, 21, 22 anos. Ali o rapaz e a moça começam a abandonar a burrice e a estupidez da adolescência. Não totalmente. Tem gente que chega aos 40 anos e ainda não abandonou a burrice e a estupidez da adolescência. Mas o natural é que seja mais ou menos ali. 20 e poucos anos, o cara deixa de ser burro. Se até marmanjos caem em golpes de nudes, por que tu acha que o teu filho adolescente, a tua filha adolescente, que, de novo, com todo respeito, são burros e estúpidos, por que você acha que eles não vão cair? As pessoas sempre pensam, não, comigo nunca vai acontecer. Comigo nunca vai acontecer, com a minha família nunca vai acontecer. Todas as pessoas que aparecem no noticiário, todas as famílias que aparecem no noticiário, pensaram exatamente a mesma coisa. Não, comigo nunca vai acontecer. Pronto, aconteceu. Com a minha família, isso nunca vai acontecer com a minha família. Pronto, aconteceu. Mas voltando aqui, porque eu saí um pouquinho do foco. O meu foco aqui nem é tanto proteger contra esses golpes, o meu foco aqui é proteger contra a influência de incrédulos. É um erro crucial e mortal você permitir que os teus filhos tenham seu próprio celular, tablet ou mesmo um computador nos seus quartos. Você não deve permitir que os seus filhos menores de idade tenham contas em redes sociais ou aplicativos de mensagem como o WhatsApp. Porque, vê, olha só, há mais de 10 anos atrás, eu acho, há mais de 10 anos atrás, eu nunca fui um cara assim muito fascinado por redes sociais nem nada, né? Mas há mais de 10 anos atrás eu me espantei com crentes criando contas para os seus filhos em redes sociais, quando os termos de uso deixam claro que somente alguém maior de idade pode ser titular da conta. Aí eu fico pensando, esses pais, quando tu clica ali, sim, eu sou maior de idade, o pai clicando em nome do filho, o pai está mentindo, né? É uma mentira. Porque não é a conta não é para ele, a conta é para o filho. Há mais de 10 anos atrás eu ficava espantando, mas será que esses pais crentes não percebem que, em primeiro lugar, eles estão mentindo? Na época do Orkut ainda, quando o Facebook não havia se tornado o que o Facebook é hoje, né? Porque hoje no Facebook só tem o quê? Só tem gente velha, né? O pessoal mais novo está no Instagram, né? Quando o Facebook ainda era o Facebook, né? Eu ficava pensando, como é que esses pais crentes podem ser tão estúpidos a ponto de não perceber que, em primeiro lugar, eles estão mentindo? E, em segundo lugar, existe uma razão pela qual os termos de uso exigem que o usuário seja maior de idade. Por quê? Porque se supõe que quem vai estar ali interagindo é alguém que tem maturidade suficiente para saber o que está fazendo. É alguém que tem maturidade suficiente para perceber que talvez aquela menininha bonitinha não seja uma menininha bonitinha. Talvez seja um cara de 50 anos gordo e careca. Nada contra os gordos e carecas, mas talvez nem contra quem tem 50 anos, mas talvez o cara seja um cara de 50 anos gordo e careca. Tem pais que, em vez de passarem tempo com seus filhos para educá-los, e aqui eu estou falando de pais crentes, inclusive, tem pais que, em vez de passarem tempo com seus filhos para educá-los na doutrina e administração do Senhor, ou mesmo passar tempo para brincar com seus filhos, tem pais que entregam os seus filhos para serem cuidados por incrédulos.
Há 20 anos, 30, 40 anos atrás, os pais entregavam os seus filhos para serem criados pela Xuxa, né? Ou então pela Mara Maravilha, se em vez da Globo assistiu o SBT. Depois da Mara Maravilha, a Eliane também. Eliane ou Eliana? Não me lembro. No SBT. Né? Ligava a TV e deixava a criança à frente da TV o dia inteiro. Né? Hoje em dia, os pais não deixam a TV criar os seus filhos. Hoje em dia, os pais deixam o celular criar os seus filhos, ou tablet, ou computador. Né? O pai não está com paciência, entrega o celular para o filho. Não está com paciência, entrega o tablet para o filho, deixa o filho usar o computador. É isso que os pais fazem. Qualquer contato continuado, não supervisionado que os seus filhos mantiverem com incrédulos, pode decidir o destino eterno deles ao inferno. Você também deverá manter um contato bem rígido sobre o que os teus filhos aprendem na escola. Porque por mais legais que sejam os professores dos teus filhos, esses professores ainda são incrédulos e rebeldes contra Jesus. Você também deve, se tiver filhos, eu não vou permitir que os meus filhos durmam em casa de outras pessoas. Mesmo de um parente. Mesmo de um irmão da igreja. Porque aquele caso, né, que se tornou famoso do marido da cantora evangélica, era um amigo crente da família da igreja. Irmão, né, parafraseando o Chapolin ou Chaves, irmãos em Cristo vemos, costumes não sabemos. Né? Mas eu estou pensando aqui agora mais em termos de, eu vou deixar o meu filho dormir na casa dos primos. E daí tu vai ver nem os tios, nem os primos são convertidos. Que tipo de influência o teu filho vai ter lá? Para que permitir que os teus filhos sejam influenciados por incrédulos, quando tu pode garantir que a única influência que os teus filhos vão receber é a tua e do teu cônjuge? Certamente eu não vou conseguir chegar até o final. Eu vou ter que... A parte que eu falei sobre o que fazer com filhos rebelados que não podem mais ser disciplinados, isso provavelmente vai ficar para a semana que vem. Né? Quer dizer, agora eu já sei o que eu vou pregar na semana que vem, que é exatamente o que não está aqui. Né? Porque eu estou vendo aqui que eu não vou chegar até o final. Até agora a gente viu passos práticos do ponto de vista negativo que você deve tomar para não permitir que os teus filhos sejam incitados em direção ao mal a ponto de desistirem de obedecer a Jesus. Agora nós vamos ver a contrapartida positiva dessa proibição, que é educar os filhos na doutrina e admoestação do Senhor. É necessário que especialmente o pai, isso eu gosto sempre de reforçar, especialmente o pai, por ser ele o sacerdote da sua família, mas também a mãe, por ser ela a sua ajudadora idônea, apresentem aos seus filhos o ensino positivo da palavra de Deus. Porque você, pai e mãe, vocês não podem esperar que a presença dos teus filhos ou dos seus filhos em 2 cultos semanais e outras atividades da igreja seja suficiente para garantir a conversão dos teus filhos a Jesus. As pouquíssimas horas que os teus filhos passam na igreja não são suficientes para garantir que os teus filhos se convertam a Jesus. Além disso, como o texto bíblico deixa claro lá em Efésios, não é responsabilidade da igreja educar as crianças na doutrina e admoestação do Senhor. Porque nem Jesus nem Paulo estabeleceram
professores de escola dominical? Porque nem Jesus, nem Paulo ou qualquer outro dos apóstolos não estabeleceram o líder dos adolescentes, o líder dos jovens nas igrejas. Sabe por quê? Porque não é responsabilidade das igrejas cuidar das crianças. É responsabilidade dos pais. Em Efésios, né? Criem os filhos na doutrina e administração do Senhor. Quem? Os pastores? Não. Quem? Os professores de escola dominical? Não. Quem? Os líderes de jovens, líderes de adolescentes? Não. Os pais. Não é responsabilidade da igreja educar as crianças e adolescentes, eu acrescento aqui, na doutrina e administração do Senhor, mas os pais. É a responsabilidade do pai, como sacerdote da sua família, mas também da mãe, como sua ajudadora idônea, a evangelização diária dos seus filhos. Eu me espanto em ver pais crentes não evangelizando os seus filhos. Diariamente, você deve pregar o evangelho aos teus filhos. Na pregação passada, nós afirmamos que é necessário que o pai, mas também a mãe, leiam a palavra de Deus com os seus filhos, pois então aproveite esses períodos de leitura bíblica conjunta para pregar o evangelho aos teus filhos. Aproveite o culto semanal em família, do qual nós também tratamos na pregação passada, para pregar o evangelho aos seus filhos. Sempre que os teus filhos te desobedecerem e você tiver que repreendê-los verbalmente e talvez discipliná-los fisicamente, sempre que isso ocorrer, pregue a eles o evangelho, convocando-os ao arrependimento e à fé em Jesus. E talvez você esteja pensando, como? Como eu vou pregar o evangelho aos meus filhos no contexto da desobediência e disciplina? Bom, olha só. Desculpe. Aproveite as desobediências dos teus filhos a você e, por consequência, a Deus, para falar acerca da obediência perfeita de Jesus. Contraste a desobediência dos teus filhos com a obediência perfeita de Jesus. E de como, por essa obediência perfeita, Jesus conquistou para si uma justiça igualmente perfeita, a qual é concedida a todos aqueles que, percebendo a necessidade que têm dessa justiça, creem nele. Demonstre a eles que a desobediência deles a você somente demonstra que eles são como todos os demais. Eles também têm a necessidade da justiça perfeita conquistada por Jesus. Aproveite as oportunidades em que você tiver que discipliná-los fisicamente, pelas suas desobediências e pecados, para ensiná-los que a disciplina por você administrada não serve nem para apagar as suas desobediências, nem para perdoar os seus pecados. Diga, o que nós estamos fazendo aqui, essa disciplina, não serve para apagar a tua desobediência, não serve para perdoar o teu pecado. O objetivo dessa disciplina aqui não é te fazer pagar pela desobediência, não é te fazer pagar pelo pecado. Ensine-os que somente o sangue de Jesus, que ele derramou na cruz, ao morrer a favor dos pecadores, é que pode apagar as desobediências deles e perdoar os seus pecados. Então, convoque-os
ao arrependimento de pecados e fé em Jesus, afirmando que é somente por este arrependimento e fé que eles receberão a justiça e o perdão conquistados por Jesus. Fácil, né? O que os filhos mais fazem é desobedecer os seus pais. Então, a todo momento, os pais estão tendo oportunidade para pregar o evangelho aos seus filhos. Considere também o mandamento de Deus ao seu povo na antiga aliança, pelo qual Deus ordenava que, ao comemorar a Páscoa, os pais deveriam contar aos seus filhos a história e o significado daquela Páscoa, daquela festa, a qual comemorava a libertação de Israel da escravidão do Egito, libertação essa pela qual Deus os salvou e fez uma aliança com eles para que eles fossem o seu povo e ele o seu Deus. Sendo que a Páscoa apontava para Jesus, e de fato a Páscoa se cumpriu de forma mais perfeita e universal em Jesus, de modo que Paulo afirma que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, segue-se que esse mandamento permanece válido. E qual é a nossa Páscoa? É a ceia do Senhor. Essa é a nossa Páscoa, né? Então, da mesma forma que os pais das crianças, lá no Antigo Testamento, toda vez que eles iam comemorar a Páscoa, os pais, especialmente o pai, né, o mandamento é para o pai, né, quando o teu filho te perguntar, né, o que é isso, que festa é essa que nós estamos comemorando, o pai deveria pregar para o seu filho, o pai deveria anunciar para o seu filho tudo que aquela festa significava. Esse mandamento permanece válido, porque Jesus é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa é comemorada na ceia do Senhor. E todo filho de crente, criança, ele não fica curioso com relação à ceia do Senhor? Né? Ele fica curioso porque tem um determinado culto, ele nunca sabe quando é, mas tem um determinado culto que todos os adultos vão lá para frente e pegam um pedaço de pão, né? E pegam um cálicezinho com vinho ou suco de uva. Toda criança aproveita essa curiosidade do teu filho para pregar o evangelho a ele. Quando você estiver com a família se dirigindo ao culto da ceia, explique o que é que está sendo comemorado naquele culto. Da mesma forma que os pais judeus, lá no Antigo Testamento, Deus ordenou que os pais explicassem para os seus filhos o significado da Páscoa, é tua responsabilidade explicar para os teus filhos o significado da ceia do Senhor. E como não faz sentido você exigir obediência dos teus filhos sem que eles saibam o que devem fazer para te obedecer e como deve ser essa obediência, enquanto você lê a Escritura com eles, também durante o culto familiar semanal e nas demais oportunidades que você tiver, ensine aos teus filhos os mandamentos e a lei de Deus, para que eles saibam o que devem fazer, de modo que eles obedeçam tanto a você quanto a Jesus. Porque se você não fizer isso, como eles podem saber o que devem fazer? Não há como. É assim que você amará os teus filhos, educando-os na doutrina e na demonstração do Senhor, ensinando a eles a Escritura para que eles saibam o que devem fazer para obedecer a você e a Jesus, repreendendo-os verbalmente e disciplinando-os fisicamente com o fim de corrigi-los quando eles se portarem mal e erradamente, aproveitando tanto a desobediência deles quanto a disciplina a eles aplicada para lhes pregar o evangelho, demonstrando a necessidade que eles têm da justiça de Jesus e do perdão de pecados que ele conquistou, sempre convocando eles ao arrependimento de pecados e à fé em Jesus, para que assim como você, eles recebam a salvação e a vida eterna.
Mas eu me espanto ao perceber que muitos pais crentes não percebem que essa é a responsabilidade deles. E daí depois eles só reclamam quando o seu filho, quando chega ali aos 14, 15, 16 anos de idade, não quer mais vir ao culto. Sim, mas tu aproveitou esses 14 anos que tu teve com teu filho para criar ele na doutrina numa estação do Senhor? Ou tu só arrastou ele para a igreja 2 vezes por semana? Eu só arrastei ele para a igreja 2 vezes por semana. Bom, então tu falhou como pai, tu falhou como mãe. Porque você não pode citar aquele provérbio e chamar aquele provérbio de mentiroso, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele. Você não pode dizer, bom, isso não funcionou comigo, porque o meu filho se desviou. Pô, mas tu acabou de confessar que tu não criou ele na doutrina de uma estação do Senhor. Né? Tu tem que cumprir. E na verdade, esse versículo, ele sempre vai ser verdadeiro. Porque é o seguinte, quer ver? Ó? Se eu não crio o meu filho na doutrina e administração do Senhor, eu continuo ensinando ao meu filho o caminho que ele deve andar. Né? Só que é o caminho errado. E ele não vai se desviar desse caminho errado quando ele crescer. Na verdade, esse provérbio, ele é sempre verdadeiro. Se eu falho na minha função como pai, esse provérbio, ele permanece verdadeiro, porque ao falhar na minha missão como pai, eu deixei de ensinar, de criar o meu filho na doutrina e administração do Senhor. Ou seja, eu criei o meu filho para que ele se rebelasse contra Jesus, e foi exatamente isso que ele fez. O pai, ele está sempre ensinando. O pai e a mãe, eles estão sempre ensinando, mesmo quando eles não estão dispostos a ensinar aquilo que é correto. Quando eles não estão dispostos a ensinar aquilo que é correto, eles estão ensinando aquilo que é errado para os seus filhos. Exatamente. Sempre está ensinando. Se você fizer isso, certamente haveria muito mais coisas que poderiam ser ditas acerca da criação de filhos, né? Mas se você fizer isso, você jamais incitará em direção ao mal os teus filhos, de modo que eles desistam de obedecer a Jesus. Presta atenção, eu disse que você jamais incitará em direção ao mal os seus filhos. Isso não quer dizer que não pode acontecer. Pode acontecer do pai e de uma mãe fazer tudo correto e mesmo assim o seu filho desistir. Mas ele desistiu não porque os pais irritaram o filho de modo que ele perdesse o ânimo. Não, ele desistiu apesar de tudo que os pais fizeram de forma correta. Então, ele se desvia, mas ele se desvia não porque você incitou ele em direção ao mal, não porque você foi hipócrita, não porque você não foi um bom pai, um bom marido, uma boa mãe, uma boa esposa. Não, ele se desviou, mas não porque você o incitou em direção ao mal. Você o incitou em direção àquilo que é bom, em direção a Jesus. Ele é que não deu ouvidos. Nesse caso, o pai e a mãe, eles podem lavar as suas mãos, né? Eles podem dizer, bom, o que mais eu poderia ter feito pelos meus filhos, além do que eu fiz? Mas a maioria dos casos de filhos de crentes que se desviam, não é porque os pais fizeram tudo o que eles poderiam ter feito. A maioria dos casos é porque os pais foram omissos. Eles achavam que bastava carregar os filhos
nos cultos, levar os filhos para os cultos. Tem a escola bíblica dominical, vou levar o meu filho também para a escola bíblica dominical. Tem o grupo de adolescentes, tem o grupo de jovens, eu vou levar o meu filho para o grupo de adolescentes, para o grupo de jovens. Tem lá o acampamento, não sei o quê. Ele vai lá para o acampamento. Os pais pensam que a sua responsabilidade é simplesmente ficar arrastando o seu filho de compromisso em compromisso na igreja, de acampamento em acampamento, como que se isso... Não, a Bíblia não diz, pais, levem os seus filhos a todas as atividades da igreja. Pais, levem os seus filhos na escola bíblica dominical, no grupo de adolescentes, no grupo de jovens, no acampamento do Palavra da Vida. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, pais, criem os seus filhos, eduquem os seus filhos na doutrina e administração do Senhor. É isso que a Bíblia diz, é isso que a Bíblia ordena. Então, ainda que o pai e a mãe possam ter feito tudo correto e o filho ainda assim desistir de obedecer a Jesus, a maioria dos casos ocorre porque os pais não fizeram tudo o que eles poderiam e deveriam ter feito. E de repente algum pai, alguma mãe pode estar pensando, bom, se eu soubesse que era tudo isso, seria melhor não ter filho. Essa tua conclusão, com todo respeito, é uma conclusão imbecil. Porque a Bíblia afirma que os filhos são a bênção do Senhor. É você que está com a mente tão transviada, é você que está com a mente tão contaminada pelo mundo que pensa, eu queria aproveitar a minha vida, mas agora eu tenho que cuidar desse filho que eu tive. É você que está com essa mente tão transviada dessa forma, que então chega a pensar, se eu soubesse que era tudo isso, era melhor não ter filhos. Não, você está errado ao chegar a essa conclusão. Porque se a Bíblia afirma que os filhos são a herança do Senhor, são a bênção de Deus, você não pode afirmar o contrário. Porque se você afirma o contrário, você está dizendo que você é mais inteligente do que Deus. E você não pode ser mais inteligente do que Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Você não pode ser mais inteligente do que Deus. Então, vamos terminar aqui, né? Eu vou chegar a uma conclusão aqui. Eu suponho que você não quer destruir nem a família que você formou e muito menos os filhos que você teve. Eu suponho que você quer garantir a vida eterna dos teus filhos e que além dessa vida eterna, os teus filhos tenham vida longas e abençoadas por Deus neste mundo, né? Porque a única forma dos teus filhos te honrarem e obedecerem deste modo o primeiro mandamento com promessa para que tenham vida longa sobre a terra, é necessário que você os treine para isso. Se você não os treinar para isso, os teus filhos não vão te honrar, não vão te obedecer, não vão obedecer o primeiro mandamento com promessa, logo, eles não vão alcançar a promessa contida nesse mandamento. Então eu suponho que você quer que o teu filho ou que os teus filhos tenham uma vida eterna e que além da vida eterna ainda tenham vidas longas e abençoadas por Deus neste mundo. Se eu estou supondo corretamente que essa é a tua intenção, essa é a tua vontade, é necessário que, especialmente os pais, mas também as mães, se submetam à estrutura conjugal e familiar ordenada por Jesus e façam de tudo para não incitar os seus filhos em direção ao mal, em direção à ira, a ponto de levá-los a desistir de obedecer a Jesus. É necessário, então, que a mulher se submeta ao marido, como a igreja está submissa a Jesus. É necessário que o homem ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja. E então que ambos amem verdadeiramente os seus filhos, educando-os na doutrina e administração do Senhor, repreendendo-os e disciplinando-os corretivamente quando eles se portarem mal e erradamente. E repetindo aqui, usando todas essas oportunidades para pregar o evangelho.
Porque se você não pregar o evangelho, seus filhos jamais crerão em Jesus. Ame verdadeiramente os teus filhos, educando-os na doutrina e admoestação do Senhor, repreendendo-os e disciplinando-os corretivamente quando eles se portarem mal e erradamente. Se você fizer isso, em vez de serem destruídos, a tua família e os teus filhos serão preservados com o sal do Evangelho. Amém.